Estão com sono? Wendy, tá tudo bem o som aí? Tá certinho? Não, por conta que tu me falou aqui do microfone. Tá tudo certo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nessa tarde, nesse dia, na verdade, né, eu fui desafiado pelo nosso pastor a estar aqui conduzindo, né, a palavra. Nós já estivemos aqui pela manhã e foi bênção. Alguns estavam aqui. Quem estava aqui pela manhã? Eu sei que além de eu já ouvi algumas pessoas que não estavam servindo, que estão aqui novamente. Não sei se porque gostaram da palavra e querem ouvir de novo, ou se são tão sedentos pelo Senhor, que eu acredito que seja esse o motivo. Que se tem 3 cultos, os 3 cultos querem participar. Mas glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez eu quero dizer, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, amém? Para entregar algo racional, nosso culto racional a Ele. Nessa tarde a gente vai meditar um pouquinho sobre o tema misericórdia. Amém, meus irmãos? Eu acho que o pessoal o público da tarde está mais sonolento do que o público da manhã. Brincadeira. Brincadeiras à parte, eu queria pedir a atenção de vocês. Queria que vocês me dessem nos próximos 30, 40 minutos no máximo a atenção de vocês, para que a gente possa entender juntos aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esse dia. E se a gente tiver um pouquinho de atenção, a gente vai chegar lá, amém? Então, me dê o máximo de atenção que você puder. Deixa eu abrir aqui o meu celular, que tem uma partezinha aqui que eu preciso ler antes de começar a palavra em si. Meus irmãos, nessa tarde, como eu falei, nós vamos estar aqui aprendendo um pouco juntos sobre esse tema, misericórdia. Mas misericórdia numa perspectiva nossa para com um Deus justo. Eu não vou falar em si da palavra misericórdia ou do que é misericórdia, mas misericórdia na perspectiva de um Deus justo para com os pecadores. Eu e você. E eu não sei se você já teve a curiosidade de ver, ou ler, ou procurar o que significa a palavra misericórdia. Mas eu quero iniciar essa mensagem trazendo esse significado do nosso dicionário. Misericórdia, ela tem 2 significados. O primeiro é assim: sentido de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Dó, compaixão ou piedade. Segundo significado: ato concreto de manifestação de sentimento, como perdão, indulgência, graça ou clemência. Em outras palavras, meus irmãos, misericórdia é uma ação. Uma ação. Ou eu faço por alguém, ou eu recebo de alguém. Amém? Ou eu sou o alvo da misericórdia, ou eu sou o agente misericordioso.
E nós precisamos entender isso, porque o que nós iremos falar, nós iremos perceber que nós somos o alvo da misericórdia do Senhor. Nós só estamos aqui hoje porque pela manhã, conforme diz a palavra, as misericórdias do Senhor se renovaram. Amém? Ou seja, todos os dias pela manhã, eu e você somos alvo da misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, a misericórdia, ela sempre vai ser uma ação. Eu recebo, eu dou. Eu sou o alvo, ou eu sou o agente. Com isso em mente, eu queria ler o nosso texto base, que está lá em Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler o verso de número 9 até o número 12. Diz assim o verso de número 9: Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos, repita comigo, todos, compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer um entendimento diante desse texto, que vai chegar um dia, e não está distante, está próximo, em que todos, eu e você, estaremos diante do tribunal de Deus. E nós iremos prestar conta das nossas vidas a esse juiz. E diante desse tribunal, nós iremos ver no decorrer da palavra que nós não somos tão bons como nós achamos talvez que somos. Nós iremos perceber, conforme a palavra for sendo liberada, que provavelmente a concepção que você tem de você mesmo com relação às coisas do Senhor ou outras coisas, você está demasiadamente enganado. Nós não somos tão bons como nós pensamos que somos. Nós não somos tão tops como talvez nós achamos que somos. E eu digo isso com temor, mas também falo por propriedade. Porque aqui está diante de você uma pessoa que tinha dificuldade de enxergar o próximo como maior. Uma pessoa extremamente orgulhosa. Como eu falei no culto pela manhã, provavelmente, ou pessoas que têm esse perfil que eu tenho, que eu sou, perfil analítico ou fleumático, tem mais dificuldade de querer receber ou fazer alguma coisa sem entender tudo, quer entender tudo. Diferentemente do sanguíneo, do melancólico ou do colérico, que eles são mais de boa.
mas o fleuma, ele quer entender o processo por completo. E meus irmãos, quantas vezes eu deixei, ou não permiti que o Senhor trabalhasse na minha vida, porque eu tinha dificuldade de ver alguém, por um erro bobo, muitas das vezes, até mesmo por falta de concordância, ou até mesmo por falta de uma pequena instrução, eu deixava de receber aquilo que o Senhor tinha para mim e eu perdia tudo. E era preciso o Senhor vir de uma forma muito específica sobre mim, para me arrebentar. A minha esposa está aqui na frente. Ela gosta até de brincar que quando o Senhor me pega, é para me deixar no chão. Pegava assim, né? Quantas vezes eu, com esse coração duro, precisei sair daqui com o rosto em terra, diante de uma experiência que eu tive com Deus. E eu tenho um pouco a ver daquilo que eu estou falando aqui agora. Porque o orgulho nos cega. O orgulho nos cega e nos faz perceber, de forma errada, que nós somos bons em alguma coisa. Não estou desmerecendo aqui os seus talentos. Não estou desmerecendo aqui que você não tem uma aptidão. Não estou falando sobre isso. Estou falando uma perspectiva Deus e homem. Como o texto diz, nós iremos comparecer diante de um tribunal. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos por um instante. Se você pode, feche os seus olhos e use a sua imaginação. Imagine você diante de um tribunal. Imagine que você está em um tribunal. No tribunal existe um juiz, cuja o cerne do seu juízo é justiça. Também existe um acusador, aquele que estará diante desse juiz falando contra você e contra mim. Também, diante desse tribunal, nós temos o réu, aquele que sofre as acusações. E essas pessoas somos eu e você. E também temos um outro elemento desse tribunal, as testemunhas. E essa palavra que nós iremos meditar, tem como fundamento essas testemunhas, que estarão nesse dia, testemunhando contra nós, diante desse Deus justo. Pode abrir os seus olhos. Você conseguiu visualizar um Deus justo, cujo seu critério é justiça. Amém? O critério desse julgamento é justiça. Nós temos o acusador. Nós já sabemos quem é. Não preciso chover no molhado. Temos o réu, que esse seria nós. Estaríamos ali no banco dos réus. E as testemunhas, que nós vamos já ver quem são. E elas estarão testemunhando contra mim e contra você. Veja bem, não importa quem somos ou que iremos nos tornar, que posição estamos agora ou que posição alcançaremos, que nível de influência ou de autoridade possuímos ou iremos possuir. Todos, repita comigo, todos, compareceremos diante desse tribunal e prestaremos contas da nossa vida. E nesse dia, segundo a Bíblia,
eu encontro pelo menos 4 testemunhas de acusação que estarão contra nós nesse dia. Pelo menos 4. Na verdade, nós iremos falar de 4 apenas. Provavelmente tem mais. A Bíblia afirma algo interessante. Talvez eu falei aqui, já trouxe essa analogia de tribunal. E alguém, conhecedor da palavra, veio aquele verso, aquele versículo. Mas a Bíblia diz que não existe acusação sobre aqueles que estão em Cristo. Pode ser que veja esse pensamento na sua cabeça. Mas não existe acusação naqueles que estão em Cristo. É verdade. Aqueles que estão em Cristo não existe acusação. Mas não isentará a mim e a você de passar diante desse justo juiz. Você compreende isso? Pode ser que no final desse julgamento, a gente passe ileso. Porque afinal, não há acusação para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, é possível que saiamos ilesos. Mas não isentará de passarmos por esse julgamento. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que todos nós compareceremos. E esse dia vai chegar. E como eu falei, nós encontramos pelo menos 4 testemunhas. E sem mais delongas, eu quero já entrar nessas testemunhas para que nós consigamos compreender um pouco melhor daquilo que nós estamos falando aqui. A primeira testemunha que nós iremos encontrar nesse dia, testemunhando contra nós, está descrita lá em Mateus capítulo 12, verso de número 36. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 36. Diz assim o verso de número 36, mas eu digo, que no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. A primeira testemunha, meus irmãos, que estará nesse dia, testemunhando contra nós, perante o justo juiz, serão as nossas palavras. E eu quero perguntar para você nessa tarde, você se lembra de todas as palavras que você já disse até hoje? Você se lembra pelo menos da primeira palavra que você disse, se foi papai ou mamãe? Você se lembra da palavra que você disse nessa manhã? Você se lembra de todas as palavras que você disse, desde meio-dia até agora, 17h55 da tarde? Você se lembra? Se você não se lembra, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus se lembra. Toda palavra que nós proferimos, que nós verbalizamos, nesse dia, nós iremos prestar conta de cada uma delas. Não é a palavra do irmão que está aí do seu lado, não. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Talvez seja um parente seu, um amigo, um familiar. Não é a palavra dele não, irmão, que você vai prestar conta. Eu não vou prestar conta das palavras que a minha esposa diz. Eu não irei prestar conta das palavras que o meu filho diz. Eu irei prestar conta das palavras que eu digo.
são as minhas palavras, que será a primeira testemunha, ou uma das testemunhas que estarão lá. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Vai refletindo. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Você já contou alguma piadinha imoral durante a sua vida? Na roda de amigos, no trabalho? Você já agrediu verbalmente alguém? Aquela famosa pessoa que tem um pavio curto, né, e não leva desaforo para casa? Você é esse tipo de pessoa? Solta tudo. Eu não levo desaforo para casa. Eu não suporto isso. Eu falo mesmo. Você conhece alguém assim? Você é assim? Isso é muito bom. Essa daqui é muito boa. Você já murmurou alguma vez? Vai tentando lembrar aí, irmão. Você já murmurou alguma vez? Você já sentou na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo número 1, e jantou, abre aspas, jantou a sua liderança, os seus pastores? São algumas perguntas que eu deixo aí para você refletir. Eu poderia fazer muitos mais, para que nós possamos sair esclarecidos de que cada palavra que nós falamos, nós iremos prestar contas nesse dia. Se segura aí, irmão. Nós estamos apenas na primeira testemunha. É certo que você, assim como eu, não se lembra. Eu não me lembro de todas as palavras que eu disse hoje. Eu não me lembro. Eu não me lembro de todas as palavras que hoje, sentado à mesa com o pessoal da célula, almoçando, nós falamos tanta coisa. Eu não lembro daquela conversa que foi há poucas horas. Mas Deus se lembra de tudo. Deus se lembra de tudo. A minha Bíblia diz que é diante de Deus, agora, está correndo o tempo, e agora, diante dele, existe um memorial que está sendo escrito sobre mim e sobre você. Não estou falando daquele livro lá de Salmos, não, que ele já escreveu os nossos dias. Esse já está escrito. É a vontade dele para nós. Estou falando do memorial que é escrito diariamente daquilo que nós fazemos sobre essa terra. O homem, eu e você, prestaremos contas de cada palavra que falamos diante do tribunal do Senhor. Já seria suficiente para a gente clamar por misericórdia, né, irmãos? Agora você começa a compreender o porquê misericórdia. Porque diante desse tribunal, desse juiz, cujo seu critério é justiça, quantos pecados cometemos somente falando? E meus irmãos, nesse dia nós podemos dizer que não disse isso não, que nem nós falamos quando confrontamos algumas pessoas. Não disse isso não, Deus me livre, não, eu não sou assim. Diante dele, nesse dia,
não vai ter como escapar. Nós iremos prestar conta de tudo. De tudo. Segunda testemunha. Nós encontramos ela lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vocês estão comigo aqui, meus irmãos? Capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do verso 11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará sua luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu e permanecer, este receberá a recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que consegue passar pelo fogo. Segunda testemunha, nossas obras. Nesse dia, meus irmãos, além das nossas palavras, outra testemunha da acusação estará diante desse justo juiz. Serão as nossas obras. O que é que você tem feito para Deus? O que é que nós temos feito para Deus? O que é que de fato, de coração, nós temos entregado e feito para o Senhor? Toda obra que fazemos para Deus, seja ela pública ou não, Ele contempla. Tudo, repita comigo, tudo que eu faço para Deus, irmãos, é para Deus, e a ênfase aqui é Deus. Tudo que eu faço para Deus, não é para mim, porque tem gente que faz coisas para si, promover, é para Deus. Se você faz algo para Deus, Ele contempla, seja no secreto ou seja publicamente. E isso está sendo computado. E nesse dia, nós iremos nos encontrar com elas. Deus contempla tudo o que fazemos para Ele. Todo trabalho, serviço e entrega, Ele contempla, se for feito para Ele. Meus irmãos, a Nova Aliança Sião é uma igreja que tem N departamentos. E como a nossa pastora diz, se não tiver um para você, você pode inaugurar o seu. É mais ou menos isso, né, pastora? Se não tiver. Ou seja, só nisso, você já está sendo oportunizado. A minha pergunta para você é: você tem feito alguma coisa? Porque somente nisso, na nossa realidade aqui como igreja local, se você não tem feito nada, tem escapado pela tangente, já está registrado. E diante desse justo juiz, nós iremos nos deparar com isso. Todo serviço, meus irmãos, aqui nessa casa tem muito serviço. Quantos de nós temos verdadeiramente nos alegrado em servir nessa casa? Se você é membro dessa igreja, eu não estou falando para o visitante, não estou falando para aquele que não é membro, eu estou falando para o membro dessa casa. E se você for meu discípulo,
Para você, o negócio é mais embaixo. Brincadeira. Só para aliviar um pouco. Eu estou vendo que está um pouco... Deixa eu agitar um pouquinho aqui. Meus irmãos, tem muita coisa para fazer aqui nessa casa. Tem muito projeto. Nós vimos aqui. Esse ministério é um ministério sensacional. Ministério Nova Aliança. Tem muito serviço. Se você não se encaixa em nada, o problema, sinto muito lhe dizer, é com você. Reavalie a sua vida no que diz respeito às obras. Se você não se encaixa em nada. Pergunte para o Espírito Santo agora, caso você entenda que você é alguém que foge disso. Talvez até o final dessa ministração, Ele transforme o seu coração e você seja a pessoa que vai revolucionar o serviço na casa do Senhor. Tudo Deus vê, meus irmãos. Toda obra, todo serviço, toda entrega. E aqui entrega, sabe, aquele jejum que é convocado. Inclusive nós estamos em 21 dias de jejum. Você, membro, está participando? É uma entrega. Como o pastor bem diz, e eu concordo e assino embaixo, dá fome. Não é fácil não. Dá dor de cabeça. A gente fica meio estressado. Mas é uma entrega. É por Deus. É uma entrega. E Ele contempla. Isso entra na obra. É uma obra. Eu estou entregando para Ele. Eu estou fazendo por Ele. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos ser realinhados nisso. Sejam as obras boas ou mais, Ele contempla, e tudo neste dia será julgado. Vocês estão comigo aqui? Terceira testemunha. Está acabando, irmão. Está acabando, irmão. A terceira testemunha nós vamos encontrar em Mateus capítulo 25. A partir do verso de número 31. Esse texto é um texto um pouco mais extenso e nós vamos ler ele todo para um melhor entendimento. Amém? No verso de número 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, Ele se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá a quem tiver à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que fizeram algum desses pequeninos irmãos a mim fizeram.
Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, estrangeiro, necessitando de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos. Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequeninos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Terceira testemunha: as nossas omissões. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar de dois grupos de pessoas: os de direita e os de esquerda. Os que fizeram e os que não fizeram. Os que irão para a direita fizeram, deram de comer, de vestir, de beber, visitaram. E o rei, Deus, vê essa atitude como se tivesse feito para ele mesmo. Veja bem, eles estavam fazendo para o seu próximo. Para o próximo. Olhe aí para o irmão do seu lado. É para o seu próximo. Eles estavam fazendo para o próximo. E quando eles estavam fazendo isso, Deus contemplava e dizia: eles estão fazendo por mim. Por outro lado, o mesmo grupo, com as mesmas situações, ao invés de fazer algo, eles não fizeram nada. Eles tiveram a mesma oportunidade. Eles tiveram o mesmo critério. Afinal, qual foi a afirmação? Vocês não me deram de comer, de vestir, de dormir, não me visitaram quando eu estive preso ou enfermo. Deus é um Deus justo, que o critério é o mesmo. Agora depende de mim, de você, fazer ou não, obedecer ou não. E os da esquerda vão questionar: mas quando é que nós tivemos? Da mesma forma, tem um próximo, tem esses pequeninos. Pois então, como vocês não fizeram a eles, vocês não fizeram a mim. A parte. Meus irmãos, não fazer algo, ser omisso, é pecado. E nós vemos diante disso, desse texto, que pode custar a nossa vida eterna. As nossas omissões estarão diante de nós, dizendo: ele deixou de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Eu e você podemos dizer: não, mas elas estarão lá. Todas elas, relatando e botando a gente no nosso lugar. Fazer coisas erradas é pecado. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Fazer coisas erradas é pecado. E deixar de fazer coisas boas também é pecado. Eu dei esse exemplo de manhã, sobre esmolas, por exemplo. Sobre esmolas, né? Oi, sobre esmolas, né, pastor? A Bíblia nos orienta a dar esmolas. E que a tua mão direita entregue, que a outra nem saiba o que está acontecendo. Nós precisamos abençoar, nós temos que ser agentes abençoadores. Eu tinha uma dificuldade, irmão, achando que
que isso daí é papel do governo. Não é o governo que tem que... Não. A Bíblia fala que nós temos que cuidar de quem? Do órfão, da viúva, miserável, né? Do necessitado, do estrangeiro. Tem uma categoria de gente aí que é contemplado pelo Senhor, e quando nós fazemos por eles, Deus computa como se fosse para Ele mesmo. É isso que o texto está falando. Quando nós fazemos por eles, Deus olha, o meu filho está entendendo. Ele fez por mim. Mas quando nós ignoramos isso, colocamos na conta do governo, ou alguma ONG, ou sei lá, nós terceirizamos isso, nós estamos sendo omissos, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Eu tinha muita dificuldade, eu queria fazer as minhas próprias regras, até que um dia, eu parei num semáforo, cidadãozinho, bateu lá na janela, pedindo alguma coisa, né? E aí, o que tu tem aí? Não é assim que é? Me ajuda. Agora é comum ver venezuelano, né, com aquelas plaquinhas. Esses dias, estava ali em Tupiranga, onde eu trabalho. Tinha uma venezuelana ali, próxima à agência onde eu trabalho, sentada com a placa, e eu saí para resolver uma coisa na volta. Meus irmãos, eu vi ela e saí andando, me incomodei, continuei andando, fui fazer o que eu tinha de fazer. Na volta, eu tinha R$12 apenas no bolso. Meti a mão no bolso, não estava com minha carteira, mas tinha R$12 no meu bolso. Eu peguei o telefone, entrei no Google Tradutor e botei lá, que Deus te abençoe. E fiquei repetindo no caminho, em espanhol, até chegar nela. Era pela manhã, entreguei na mão dela, olhei nos olhos dela e falei, buenos dias. E agora eu não lembro mais como é em espanhol, que Deus te abençoe. Deus te bendiga. É isso mesmo, pastor tá fera. E falei para ela, meus irmãos, eu vi a surpresa no olhar daquela mulher. Eu não sei, talvez ela seja um ninguém perante a sociedade, mas naquele dia eu acho que ela se sentiu amada. Eu não posso afirmar isso, mas eu senti algo diferente. Os olhos dela, eles têm uns olhinhos mais puxados, parece índios, né? O olho dela, a expressão dela mudou. Eu me abaixei, sem brincadeira nenhuma, ela estava sentada, eu me abaixei, entreguei na mão dela, buenos dias, que Deus te bendiga, certo? Me levantei e voltei para o meu trabalho. Deus ordena que nós façamos isso, irmãos. Nós não podemos ser omissos. Quantas pessoas passam ao nosso lado? Eu não estou falando para você que não tem como. Agora, você que tem e não faz, você é omisso. O Senhor me arrebentou com isso, irmãos. A responsabilidade de entregar é minha. E a responsabilidade do que Ele vai fazer é Ele, Deus. A minha responsabilidade é entregar. Porque a Bíblia não fala assim, entregue, mas, vírgula, se for assim, assim, em assado. Não. Ela fala entrega. E Deus vai prestar conta com ele. Ah, mas ele vai comprar droga. Irmão. Ah, irmão. O mundo veio para deturpar aquilo que Deus já mandou a gente fazer. E a gente está tão impregnado nisso, que essas filosofias vão entrando e a gente nem percebe.
Deus falou para entregar, vou entregar. Ele vai prestar conta com Deus nesse mesmo dia, quando nós estaremos prestando conta da nossa vida. Então, se você tem a oportunidade de abençoar alguém que está necessitado, seja com roupa, com comida, com dinheiro, não deixe essa oportunidade passar, não seja omisso. Nós não só pecamos quando fazemos, nós pecamos também quando deixamos de fazer. O apóstolo Paulo diz isso muito bem, lá em apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, verso 17 da sua epístola. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Vocês entendem como é sério isso? É muito sério. E nós deixamos isso passar. Deixamos isso passar como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus está computando tudo. E nesse dia, nós iremos prestar conta disso. A quarta e última testemunha, meus irmãos. Como eu falei pela manhã, e sempre quando eu leio esse texto mexe muito comigo. Que é o livro, lá em Romanos, vamos já ler. Eu disse e vou reafirmar aqui no segundo culto, eu não queria que isso estivesse na Bíblia, seria mais fácil para mim e para você. Seria mais suave, mais light. Mas está na Bíblia, e é um critério que nós iremos enfrentar. Romanos capítulo 2, no verso de número 16. Diz assim o texto: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos do coração dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho declara. Irmãos, essa expressão, segredos do coração dos homens, em outras palavras é cobiça. Sabe aquilo que você deseja, você não contou para ninguém, é só seu, é interno, está aqui dentro, nunca falei para ninguém. Pois é, isso também será julgado nesse dia. O texto deixa claro que Deus vai julgar não apenas o que eu faço, mas as intenções que me levaram a fazer. Nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que eu nunca compartilhei com a minha esposa, ou com meus pais, ou com meu líder, aquilo que só eu sei, Deus vai julgar nesse dia. Não tem as obras que nós acabamos de descobrir que elas irão estar nesse dia também? Deus irá julgar as intenções pela qual você fez, pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Às vezes nós estamos prontos para fazer algo, mas por conta que um irmão, nós ficamos sabendo que um irmão estará junto em algum lugar, nós deixamos de ir. Você não falou para ninguém, mas você sabe. Essa intenção que fez você abrir mão de abençoar alguém, Deus vai julgar. Você entendeu o que eu falei aqui? Vamos supor que nós vamos ter uma ação social, que nem teve ontem lá no posto. Aí você descobriu que o irmão fulano de tal vai, e você tem alguma coisa guardada no coração contra o irmão fulano de tal. Por conta que o irmão fulano de tal vai estar lá, servindo e abençoando,
você deixa de ir. Deus vai julgar essa intenção. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente fazer uma autoanálise. A intenção que me levou a fazer ou me levou a não fazer algo, Deus vai julgar. Deus vai julgar os nossos pensamentos. Entenda algo aqui nessa tarde, início de noite. Tudo o que você pensa, tudo que eu penso, tudo. O principal espectador é o próprio Deus. Dean, tudo que tu pensa, tudo que tu está pensando agora, tu não está falando para ninguém. Deus contempla. Vocês compreendem isso? Deus contempla os nossos pensamentos e eles serão julgados. A minha pergunta é, qual é o gênero dos seus pensamentos? São louvores ou é só podridão? Meu Deus, nós precisamos urgentemente reavaliar nossas vidas. O apóstolo Paulo começa a avaliar a sua vida na perspectiva dos 10 mandamentos. Veja bem, eu não estou falando que é o pastor Carlos, não estou falando que é a pastora Fernanda, não estou falando que é o pastor Naldo. Não, o apóstolo Paulo começou a certo dia, ele chegou e começou a ponderar a vida dele sobre a ótica dos 10 mandamentos. E sob a ótica dos 10 mandamentos, qualquer tribunal dessa terra, até o 9º mandamento consegue julgar. Qualquer tribunal da terra consegue ter um juízo justo. Por quê? Não matar, como é que é? Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não honrar pai e mãe, são coisas externas. Qualquer tribunal dessa terra consegue analisar e julgar. Mas o 10º mandamento, não cobiçarás. Quem pode julgar as intenções do coração do homem, senão o próprio Deus? Nesse momento, quando o apóstolo Paulo começa, honrar o Senhor Deus, glória a Deus, aleluia, honrar pai e mãe. Uau, estou indo bem. Eu não mato, né? Pelo menos tinha parado, né? Não mato, não estou roubando. Estou top. Chegou no 9º, quando ele viu o 10º mandamento, meus irmãos, isso quebra o apóstolo Paulo. E ele vai e fala, um versículo que é muito conhecido: miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará, meus irmãos, nesse dia? Quem? Nós aqui, só com 4, irmãos, só com 4. O apóstolo Paulo ponderou sobre 9. A minha pergunta para você é: quem vai nos livrar nesse dia? Misericórdia, Senhor. Você entende agora o porquê dessa perspectiva misericordiosa, ou do que nós precisamos clamar por misericórdia diante de um Deus justo? Meus irmãos, é algo fora de si. Como eu disse, Deus vai julgar os nossos pensamentos, as nossas intenções. E aqui eu tenho um dado interessante que vai servir como um exemplo para que a gente possa ter uma perspectiva. A neurociência diz que em média, nós temos cerca de 10 mil pensamentos.
10.000 pensamentos por dia. Vamos supor aqui que nós não pecamos por palavras, nós estamos top ali, estamos vigiando, nós não pecamos por palavras. Vamos eliminar os pecados por palavras. Nós não pecamos por obras, nós somos pessoas diligentes e nós botamos a mão na massa por amor ao Senhor e estamos ali todo mundo junto. Nós não somos omissos também, né? Nós vamos lá e cumprimos os princípios e os preceitos do Senhor e estamos todo mundo up. Vamos supor que não pecamos por palavras, por obras e nem por omissão. Segundo a neurociência, por dia, 10.000 pensamentos em média nós temos. Vamos supor que desses 10.000 pensamentos, somente 3 são pensamentos impuros, pecaminosos. Só 3. Isso torna a gente quase um anjo, né? De 10.000, 9.997 pensamentos puros, dignos de louvor. 3 é quase arrotando em línguas. Negócio assim fenomenal. Vamos supor. Veja bem, de 10.000 só pecamos 3 vezes e por pensamento. Palavras, obras, omissão, não, nós estamos ok. Num período de 30 dias, pecando 3 vezes por pensamento apenas, nós vamos ter 90 pecados. 90. No fim de um ano, nós teremos 1.080 pecados. Vamos arredondar aí para um número mais exato. 1.000. No fim de uma vida de 75 anos, nós teremos 75.000 pecados, se pecarmos apenas por pensamento e 3 somente por dia. Descartamos todos os outros. A minha pergunta para você é, nesse dia, como será a sua defesa? Como será a nossa defesa? É uma defesa insustentável. É indefensável. Nós precisamos nos arrepender. Eu não sei se você conseguiu entender até aqui. Mas eu vim evidenciar nesse dia que nós não somos tão bons como nós achávamos que nós éramos. Eu vim expor, como se fosse nesse telão que está atrás de mim, que nós não somos tão bons como nós pensávamos que éramos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende, esse alcança a misericórdia. E muitos de nós estamos anos dentro da casa do Senhor, dentro de igrejas. E nós não compreendemos o cerne do Evangelho, a obra da cruz. Por isso nós não conseguimos nos desprender dessas coisas. Porque na cruz, Jesus resolveu tudo para nós. Na cruz, meus irmãos, na cruz, aconteceu basicamente 3 coisas, que são 3 doutrinas. A primeira delas é a imputação. Na cruz, quando Jesus foi para o madeiro, imputar significa colocar na conta de. Quando Jesus estava ali naquela cruz, Deus, Pai, Ele não imputou na nossa conta os nossos pecados. Ele imputou em Cristo. Você compreende isso? Ele olhou para a humanidade caída e Ele falou, eu não vou imputar sobre eles.
E Ele colocou tudo, imputou na conta dele, não colocou na minha e na sua conta. Ele colocou na conta de Jesus. Essa é a primeira transação. Deus tirou dos homens. Ele tirou a nossa dívida, o nosso pecado e colocou na conta de Jesus. E por conta disso nós somos salvos. Essa é a outra transação. Por conta disso nós hoje podemos alcançar a salvação. Mas houve uma outra transação, e essa daqui eu quero explicar um pouco. Houve algo, na cruz aconteceu algo chamado justificação, é outra doutrina. O que é justificação? De uma forma bem simples, entenda isso. Veja bem, na cruz, Deus não imputou na nossa conta os nossos pecados, Ele imputou em Jesus. E Jesus, que não tinha pecado, justo, justiça de Deus, Ele imputou sobre nós e nos justificou por conta disso. É por isso que em Cristo Jesus nós somos justificados. É por isso que a obra da cruz ela é completa. E nós precisamos entender isso, porque isso é o coração do Evangelho. Nós deixamos de ser devedores e passamos a ser co-herdeiros. Quando Deus olhou e viu o que Jesus fizera, o nível de obediência, Ele tirou de nós o que nos condenava e colocou sobre Ele, e colocou a salvação que estava sobre Ele, nós. E por isso nós somos justificados nele, nesse dia, meus irmãos. Nesse dia que nós estivermos diante do justo juiz. O juiz, eu creio que ele vai olhar para nós. E nós estaremos ali, talvez desesperados diante de tudo isso que nós entendemos hoje. E ele vai olhar, não o Renato, não o Naldo, não o Zampiva, não a Agnes, não o pastor Carlos, não. Ele não vai olhar, ele vai olhar Cristo. Porque Ele é quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. Mas a questão toda é, meus irmãos, que nós somos muito difíceis de nos arrepender. A maior dificuldade que Deus tem para conosco é ganhar o nosso coração. No culto da manhã, eu não senti necessidade de fazer isso que eu vou fazer agora, pastor. Eu queria pedir que você ficasse de pé. O Ministério de Louvor já vai tomar seus postos.